Olá, o Bom Dia Entrevistas de hoje vai tratar de um tema delicado e bastante sério, que é a violência contra a mulher. E nós precisamos ter um olhar atento para esse tema, principalmente nós homens. E tanto no Brasil quanto em todas as partes do mundo, mas a gente vai falar mais específico de Erechim, da nossa região, sobre como esse problema afeta toda a nossa sociedade. E para falar sobre isso, a gente trouxe a advogada, doutora em Direito, doutora Joana Machia. Ela é doutora em Direito e coordenadora de políticas públicas para mulheres aqui de Erechim, e a psicóloga Kátia Renata Dick, que é voluntária nos grupos reflexivos de gênero do Sejusc, aqui de Erechim. Sejam muito bem-vindas. Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Em nome de toda a nossa coordenadoria de política para mulheres aqui de Erechim, a gente quer sempre agradecer o convite e a lembrança de nós podermos estar num espaço que é tão importante para Erechim e estarmos falando de uma temática que também demanda muito cuidado e também muita reflexão, inclusive nos dias atuais. Olá, Marcelo, tudo bem? E eu agradeço o convite, primeiramente, de estar aqui participando também e podendo trazer um pouquinho do olhar que a gente tem, do trabalho que a gente desenvolve como voluntária no Sejusc aqui de Erechim. Para a gente começar, para vocês, conforme a área de atuação, né? Como que a violência contra a mulher ela se manifesta hoje aqui na nossa região? A gente está falando apenas de agressões físicas ou tem algo que é muito mais amplo? Na verdade, o que a gente considera sempre, né, Marcelo, é que normalmente o dia a dia nos mostra que as agressões de gênero, que a gente chama, elas não iniciam com a violência física, né, Kátia? Nós temos uma escalada violenta. Então, nós vamos ter desde a violência que é psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, que por vezes assim, nós temos uma dificuldade imensa de falar sobre a violência sexual nas relações intrafamiliares e considerá-la uma violência de gênero, para aí então chegar à violência física de fato. São casos assim muito esporádicos que a gente não tem nenhum tipo de violência que acomete aquele relacionamento, e a primeira será a violência física. A violência contra as mulheres, ela é muito mais ampla, eu acho, do que a gente está acostumado a ver, tanto nas redes ou a comentar. Ela é uma questão cultural. Ela está intrínseca dentro da nossa sociedade e ela é um ciclo. E para romper esse ciclo, como a Joana estava comentando, né, é uma questão de espiral, assim. Então, ela começa de uma forma... todos os nossos relacionamentos amorosos, eles não começam com agressões. Todos eles, mesmo aqueles mais abusivos, os mais tóxicos, eles vão começar da forma que todo mundo entende, que é bem, sendo receptivo um com o outro, despertando as melhores coisas, os melhores sentimentos. E, de repente, isso tudo cai por terra. E aí o ciclo começa a acontecer. Então, para a gente falar de violência doméstica, eu acho que, ou violência contra a mulher, como preferirem, né, é um assunto que, na minha prática, enquanto psicóloga voluntária atendendo os homens, que é o outro lado, entendo que é onde a gente mais deveria atuar também. Doutora, do ponto de vista jurídico e das políticas públicas, há indícios ou dados que apontam para o aumento, né, da violência de gênero nesse último ano aqui em Erechim? Na verdade, assim, Marcelo, eu até trouxe uma cola, porque nós temos os dados agora que foram atualizados no final de dezembro, mostrando os dados de 2025 e também os dados de 2024 aqui no Rio Grande do Sul e em Erechim. Então, é importante que a gente fale sempre que as análises de dados elas vão tomar por bases várias metodologias, né? Então, aqui a única coisa que eu fiz, Kátia, foi hoje de manhã pegar a análise crua desses dados e fazer um comparativo, tá? De uma forma bem simples para trazer aqui para nós. Se a gente for analisar desse fato,
2025 houve uma manutenção em alguns crimes e uma baixa de registros de boletins de ocorrência em outros. Então, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, né, nós tivemos um total, considerando feminicídios tentados, consumados, ameaças, estupro e lesão corporal, de mais de 47.500 registros durante o ano de 2025. E aí a gente precisa lembrar do feriado de Páscoa, né, Kátia, que nós tivemos um número absurdo de feminicídios, e no final do ano nós tivemos também um novo fluxo de atendimentos encabeçado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Mulheres, tá? Em que houve um chamamento para que todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul tivessem um ponto focal que pudesse ser acionado nos casos em que a Brigada Militar ou a Polícia Civil fizeram um atendimento de uma mulher vítima de violência e ela não se sentia confortável de fazer o registro, mas os policiais entendiam que ela estava em situação de risco. Então, o intuito era qual? Nós tentarmos passar os feriados do final do ano, né, de Natal e de final de ano, sem nenhum feminicídio. Tivemos um, né, não conseguimos manter a nossa meta de feminicídio zero, mas já foi um passo, um avanço para a gente reduzir nas festividades mais prolongadas os crimes contra as mulheres. Aqui em Erechim, 2024 e 2025, nós não tivemos nenhum feminicídio consumado. Tivemos 2 tentados. Ameaças, em 2024, 480 registradas, 2025, 418. Estupros, 26 em 2024 e 25 em 2025. E lesões corporais, 262 em 2024 e 241 em 2025. A gente não vê muita diferença nos números, mas é possível perceber uma queda, não vou dizer considerável, porque cerca de 20 registros, eles também podem estar dentro daquilo que a gente chama de cifra negra, né? Que são aqueles crimes que acontecem, mas que não chegam às autoridades policiais para que aconteçam as investigações, né? Porque a gente também precisa compreender que quando nós estamos falando de violência doméstica e familiar, a gente está falando do seio familiar, né? E como a Kátia antes comentou, ninguém está num relacionamento apostando que ele vai dar errado. Todas as pessoas que se envolvem em relacionamentos afetivos, né, acreditam no amor. Naquele amor que nós aprendemos que deve ser bom, saudável. Que é o ideal. O amor ideal, que faça bem para esse relacionamento, né? Então, esses fatores, por vezes, também são impeditivos ou até empecilhos para que essas mulheres busquem os órgãos de proteção e de segurança num primeiro momento, né? Certo. E comentou um pouquinho sobre as festas de final de ano, o feriado de Páscoa e tal, né? Quando a gente tem um problema de uma crise coletiva, como, por exemplo, a gente teve o granizo aqui em Erechim, no dia 23 de novembro, né? Existe indícios que eventos como esse, eles aumentam os casos de violência doméstica? E o que explicaria esse fenômeno? A gente tem estudos que aí pode ser um balizador para nós falarmos sobre a chuva de granizo na pandemia, que a gente precisou sair do trabalho, permanecer nas nossas residências, e houve um aumento de registros de violência doméstica e familiar naquele período. Então, o que a gente pode considerar, né? Que as violências, elas acontecem no cotidiano, mas que quando nós estamos em um relacionamento que ele é abusivo, um relacionamento em que não há respeito às individualidades das pessoas que compõem esse núcleo familiar, quando precisa estar dentro de casa, de fato, dentro de 4 paredes, tudo fica mais exacerbado. Então, as discussões, elas são mais presentes, motivos, às vezes, que seriam fúteis para alguma
vias de fato, agressão física ou algo desse gênero, acabam sendo, por vezes, a cereja do bolo para aquele evento, né, Kátia? E a Kátia vai saber, né, trazer para nós aqui as questões que os agressores, por vezes, levam lá nos grupos reflexivos, que às vezes vai muito nessa toada, né, do reconhecimento de que, enquanto eu estou fora de casa, 8 horas, 10 horas por dia, só estou à noite e a gente vai levando o relacionamento que não está muito bom. Mas a manutenção, ficar 24 horas por dia dentro de casa, numa crise, por exemplo, que eu perdi o telhado, perdi a comida que estava estocada, acaba exacerbando sentimentos e aflorando muitas coisas ruins também, e não só solidariedade nas pessoas, né? Eu acredito que essas questões, né, traumáticas, assim, de maneira geral, elas fazem com que o pico de estresse ele entra diretamente nas relações entre uma pessoa e outra, e aí aquilo vai tomando uma proporção que, de repente, não tem mais como controlar. Porque talvez aquela discussão que eu tive antes do meio-dia e vou sair para trabalhar, eu vou dar um tempo, né? E aí, no meu trabalho, eu esqueço daquela discussão, eu não volto naquilo, eu não tenho tempo de pegar o celular, de depois mandar uma mensagem, de tentar resolver aquele conflito de uma forma. Mas daí eu chego em casa depois, estou mais calma. Tudo bem, pode ter, novamente, uma nova discussão, levar a uma situação, sim, de violência, mas talvez com menor intensidade, né? Mas quando as pessoas têm que ficar toda hora junto e, assim, o que os homens trazem muito no grupo são questões que ainda é da cultura do homem provedor, né? Mesmo que isso já mudou, sim, a gente sabe que esses processos de que a mulher já saiu, já está trabalhando, já é mais autônoma, e sim, a gente sabe que existe, mas ainda lá no forte da cultura, o homem é quem tem que bancar isso. Aí toda essa discussão, né, de eu tenho que organizar minha casa, destelhou, perdi os móveis, o dinheiro que eu não tinha planejado, eu vou ter que gastar, ou aquele 13º que eu estava esperando para fazer uma festa com a minha família, uma confraternização, eu preciso usar nisso. Então, aquilo, todo mundo já fica triste. Então, os sintomas, né, mas a questão maior a manifestação das questões negativas, das emoções negativas, ela se torna muito mais intensa. E a cobrança de uma pessoa e outra também. Então, a sociedade toda vai estar pensando em se reconstruir. Tá todo mundo, chegou no final de ano, se a gente for pensar aqui em Erechim, estava todo mundo cansado, então todo mundo tem que fazer um pouco a mais. Pensar no próximo fica onde, né? Como eu consigo fazer isso? A minha casa está desmoronando, mas não só a minha casa física. Minha casa é meu lar, minha família. Já tinham questões para resolver. Sim. Tu comentaste que tu atende mais o público masculino no Sejusc, né? Quais que são os relatos assim que tu mais escuta, tanto deles quanto se tu acaba atendendo mulheres também, né? Quanto delas, assim, para a gente entender mais ou menos esse conflito, vamos dizer assim. Quais que são os principais relatos, assim? Por questões éticas, né, eu vou trazer um panorama bem geral, mas o que acontece? O grupo que acontece no Sejusc, ele é totalmente gratuito e os homens que chegam para a gente, eles vêm encaminhados através de um cumprimento de medida protetiva. Isso está na lei. Então, muitos deles ainda nem sabem que o grupo, participar desse tipo de grupo, é uma medida protetiva. Então, os homens que chegam lá chegam muito revoltados em primeiro momento, porque eles não gostariam de estar ali. Eles entendem que aquilo é uma sentença. Então, primeiro, trabalhar todo esse acolhimento, né, de explicar para eles de que não é isso, de que o nosso trabalho ali com eles é dar também um espaço de fala e de escuta para eles, porque a gente sabe que eles ficam nervosos, né? Assim como as mulheres também ficam. E aí elas já, em uma audiência, elas já têm, às vezes, atendimento, aquelas que desejam, e eles acabam ficando nessa questão de não ter. Então, eles já começam a se sentir mais julgados. Então, a primeira questão nossa ali é
fazer eles entenderem que eles não estão sendo julgados por nós. Esse não é o nosso trabalho. E nem é o trabalho do Sejusc, né? E dentro do que eles trazem muito para a gente, eles entendem ainda muito a violência física. Eles como não a única forma de violência, Exato. né, Kátia? Eles não chegam lá e entendem qual foi o boletim de ocorrência que a mulher, ou a companheira, ou a ex-companheira registrou. Eles ainda vêm querendo explicar o fato, a situação, querendo dar uma justificativa, e a gente vem nesse contrário, né? Tentando dizer que não é por isso que eles estão ali. A gente gostaria que eles tentassem ressignificar essa questão cultural, assim, qual é o papel do homem, mas o que é ser homem hoje na nossa sociedade? O que cabe a um homem, o que cabe a uma mulher? Então, o que a gente entende, né, por masculinidade, o que eles entendem, e eu acredito que estar à frente de um grupo assim, sendo mulher, é um desafio tanto para mim, para a colega que atua comigo, quanto para eles, que em alguns momentos ficam assim, será que a gente fala, será que a gente não fala? Mas é desafiador, mas eu acredito que faz diferença, porque a ideia é tentar minimizar, na verdade, a reincidência dos casos, que eles entendam que, e às vezes o registro da ocorrência também, ele é baseado em, quando a mulher vai, ela conta aquele fato, né? Ela nem lembra das outras violências que já estão acontecendo no relacionamento há um bom tempo. E isso também é importante fazer com que esse homem compreenda isso, porque esses homens que vêm ali, eles têm filhos, filhas, que eles colocam muito que respeitam, né? E a gente entende que sim, a gente sabe que respeita. Mas a gente sabe que a violência, ela ainda vai acontecer em alguns momentos. Doutora Joana, a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das legislações mais avançadas, né, nesse sentido de proteção à mulher. Na prática, ela tem sido eficaz, principalmente quando a gente fala aqui do nosso município. Há pouco tempo teve uma pesquisa que diz que 2 a cada 10 mulheres, se não me engano, que conhecem a lei, né? Como que, com esse, digamos, esse baixo número de conhecimento a respeito da lei, a lei ela tem a sua eficácia? Eu acredito que a Lei Maria da Penha é um marco, de fato, garantidor de direito de mulheres e meninas. Tá? É importante que se diga que ela é uma legislação que não é punitiva, né, Kátia? Às vezes a gente tem o costume de falar, está o crime da Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha ela não traz a descrição de crimes e de penas. Ela traz uma política pública muito ampla, que vai desde o atendimento do homem agressor, como é feito pelo Sejusc, até a garantia de direitos de mulheres e meninas, por meio, por exemplo, da medida protetiva de urgência. Então, eu acredito que sim, ela é garantidora de direitos, ela garante a vida das mulheres, tá? Principalmente porque, quando uma mulher faz um registro, solicita a medida protetiva de urgência, ela movimenta uma rede, que é a rede de proteção às mulheres. Ela é composta pelos serviços de políticas públicas do município, pelos órgãos de segurança pública, então, Brigada Militar, Polícia Civil, Patrulha Maria da Penha, Polícia Penal, que a gente também não pode esquecer, né? Órgãos do Judiciário, então, Ministério Público, Defensoria Pública. Há uma rede inteira pronta e capacitada no atendimento a essa mulher. Então, hoje, ouso dizer que não há nenhum processo que vá analisar a concessão ou não de uma medida protetiva de urgência que demore mais de 24 horas para ser analisado, né, Kátia? É muito rápido. Por quê? A gente consegue perceber que nos casos em que houve feminicídio ou tentativa de feminicídio, as mulheres não tinham sequer registro de ocorrência, quiçá uma medida protetiva de urgência deferida.
Então, o fato da Lei Maria da Penha prever todo esse arcabouço e essa formação de uma rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra a mulher, ela vai garantir várias políticas públicas atuando em prol destas garantias para as mulheres. Então, como é que as mulheres chegam no CRAM, no Centro de Referência em Atendimento à Mulher? Ela pode ir por demanda espontânea, conhecer o serviço e chegar até o centro, mas ela, por vezes, quando faz o registro de ocorrência, a delegada analisa o caso e entende que é caso de intervenção da política de assistência social. A juíza, quando faz a análise da medida protetiva de urgência e defere, ou mesmo na audiência preliminar, entende que essa mulher está fragilizada e que precisa de um atendimento da política de assistência. E a política de assistência, por sua vez, né, Kátia, fazendo o atendimento, pode entender que essa mulher necessita de acompanhamento psicológico clínico e vai fazer o encaminhamento para a saúde. Então, é uma rede de serviços que se comunica para garantir os direitos dessas mulheres, a ponto de ela reconhecer que aqueles casos que ela sofreu ao longo da vida são, de fato, violência, porque esse é o primeiro passo, reconhecer que uma conduta ela é violenta, e que eu tenho condições, eu tenho autonomia, mesmo precisando de auxílio do poder público, de sair de um ciclo violento, né? De me manter viva numa sociedade que, por vezes, acaba normalizando casos de feminicídio, de tentativa de feminicídio. Então, eu tenho absoluta certeza que ela é eficaz, e o fato de nós termos poucas mulheres ainda conhecedoras da Lei Maria da Penha é um desafio diário, porque, da mesma forma que o nosso setor ele atende as mulheres vítimas de violência, ele se preocupa, ele quer anteceder as práticas violentas, capacitando pessoas, capacitando mulheres, capacitando meninas, capacitando homens, para que reconheçam que determinadas práticas não são mais aceitáveis em 2026. E essas práticas vão desde brincadeiras que, por vezes, são consideradas chacotas, até mesmo atos violentos, de conversas violentas, quando nós estamos no mercado e tem um casal discutindo ao nosso lado. Então, o intuito é sempre que a gente plante essas sementinhas, que as pessoas passem a falar sobre a legislação. O intuito não é que a gente discuta apenas. O intuito é que a gente discuta as relações, as condutas que a gente tem como normalizadas. E é só assim que vai chegar em determinado ponto, Kátia, que daqui a pouco a Lei Maria da Penha não precise mais existir, que a política pública, quem sabe um dia, acho que não vai ser na nossa geração, mas... Eu acho que a gente precisa querer ainda que o desconforto aconteça. O desconforto tem que ser social. Ele tem que partir da nossa sociedade. Ele não pode ser somente de quem atende as vítimas, ou os agressores, ou as pessoas que estão lá no judiciário. Esse desconforto de falar de um assunto difícil, ele tem que partir das nossas conversas com os nossos amigos, com os nossos familiares, e a não tolerância, e o pensar o contrário de algo, ele tem que partir da gente, em qualquer situação. Porque isso está tão acostumado entre a gente. Não vou nem falar, é aquilo em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não, e o meter a colher não é eu ir lá dentro da casa, talvez, e querer resolver aquela situação, fazer aquilo que eu nem posso fazer pela pessoa, Porque a pessoa também tem que querer mudar, dar o seu passo frente a algumas coisas. Mas, para que ela consiga fazer isso, ela precisa se sentir acolhida e segura. E, muitas vezes, essas mulheres ainda não estão nessa zona de conforto, de segurança, para chegar ao ponto de fazer isso. Então, outra coisa que eu fico pensando é sobre... A gente ainda é uma cultura que classifica o azul como de menino e o rosa como de menina. Então, para mim, isso ainda é distinção. Enquanto eu tolerar que o chá revelação, as coisas vai ser destas cores, eu ainda estou seguindo uma cultura. Não estou dizendo que essas pessoas estão erradas. Eu estou dizendo que elas ainda não conseguiram olhar para isso. Por isso que eu falo que a violência ela é muito antes do que a gente imagina. Ela acontece muito antes. E quais são os principais
desafios para que a lei funcione plenamente, desde a denúncia até a proteção da vítima? Então, Marcelo, o que eu entendo hoje como sendo uma das principais dificuldades que nós temos? É a mulher se sentir segura para fazer o registro de ocorrência. Então, de uma forma pretérita, ela precisa reconhecer que aquela conduta ela é violenta e não lhe faz bem, não faz bem para os filhos, e fazer o acesso ao registro do boletim de ocorrência. Tá? Nós temos hoje aqui no Estado a delegacia online para registro nos casos de violência doméstica e familiar. Nós apontamos já no ano passado, inclusive para a comissão externa da Câmara dos Deputados, que era composta pelas deputadas mulheres aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma comissão que foi montada depois dos feminicídios da Páscoa, essa questão. Porque a gente esquece, por vezes, que o acesso às tecnologias, elas demandam de um smartphone que funcione de uma forma tranquila, de acesso à internet, e que a pessoa tenha domínio para fazer um registro online, né? Então, a gente vai acessar a página da Polícia Civil para fazer o registro e vai ter o primeiro acesso, necessita da nossa senha Gov. Muitas pessoas têm essa senha num bilhetinho, às vezes extraviada, e às vezes nem lembra que um dia fez. Então, por mais que a intenção seja excelente, que vai sim atingir uma parcela da população, ela não atinge todas as mulheres. Então, nós vamos ter essas mulheres com dificuldades no acesso digital. Nós vamos ter aquelas mulheres que os parceiros já quebraram o telefone celular porque acham que elas utilizam do telefone para conversar com outras pessoas, para mandar fotos e assim por diante. E também nós vamos ter aqueles casos em que a pessoa não consegue, por conta do nervosismo da hora, acabou de acontecer a violência, consegui me trancar no banheiro, consegui me trancar no quarto e não vou conseguir fazer o registro. Né? Então, essas questões, né, elas precisam ser consideradas para, de fato, a gente conseguir garantir o acesso, de fato, às políticas previstas, né, na Lei Maria da Penha. Outro caso que também a gente precisa discutir é a quantidade de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. Porque hoje, pelo menos ao que foi levantado nessa reunião que a gente fez, é que para que se tenha uma decisão que altere a prisão pelo uso da tornozeleira eletrônica, é preciso fazer uma consulta junto ao governo do Estado para saber se nós temos uma tornozeleira disponível para ser encaminhada para cá ou não. Então, há necessidade de uma compra efetiva, de um número bem expressivo de tornozeleiras eletrônicas, o uso do aplicativo no celular, que vai apontar quando o agressor está se aproximando da vítima, está na mesma rota do que ela. Essas questões, assim, a gente ainda precisa trazer para o centro das discussões, né, e avançar. São questões práticas que já estão ali, que se mostram, mesmo assim, de uma forma com que mais ínfima, que a gente tem acesso a elas, que elas trazem resultado positivo. A tornozeleira eletrônica, junto com a medida protetiva de urgência, ela é um garantidor da vida dessa mulher, né? Porque ela vai estar apresentando para o sistema de segurança que o agressor está próximo a um ambiente que ele não pode estar. Vai estar apitando o aplicativo do telefone celular da vítima que o agressor está se aproximando. Então, acredito que sejam essas as questões assim, mais presentes hoje que garantiriam, de fato, a aplicação da Lei Maria da Penha, se nós conseguíssemos explorar melhor. Muitas mulheres têm medo de denunciar e até algumas acreditam que não terá um efeito a denúncia, né? Por N fatores, né? Mas do ponto de vista jurídico e do ponto de vista prático também, o que garante a segurança dessa mulher após
a denúncia, para que as mulheres, né, não tenham medo de denunciar, pelo contrário, elas denunciem? O primeiro medo é ser julgada, tá? Porque essa mulher já está enfrentando um relacionamento em que ela não é feliz, em que ela sofre diversos tipos de violência, que ela se mantém nesse relacionamento por dependência emocional, por dependência financeira, pela necessidade de criar os filhos em conjunto, porque a vizinha fala que se não criar com o pai vai dar ruim também a criação dos filhos. Então, são N os fatores que não garantem, por vezes, segurança a essa mulher para que ela faça o registro de ocorrência. Mas, quando ela vai fazer, ela precisa encontrar os profissionais capacitados para conseguir garantir o melhor atendimento para essa mulher que está sensível, vulnerável, com medo, né? Lá na delegacia ou junto à Brigada Militar, quando é acionado através do 190. Né? Nós temos, sim, muitos cursos que estão sendo garantidos para os servidores estaduais, com olhos para essa sensibilidade que precisa nesse primeiro atendimento. Né? Porque a gente precisa entender que, com todo esse relacionamento que ela está apresentado, além disso, toda essa sensibilidade aflorada, né? Se ela não se sentir confortável no registro, ela vai levantar e vai embora. Ela não vai conseguir fazer a descrição dos fatos que realmente acontecem dentro da casa dela, né, Kátia? Então, isso me parece muito importante. Além dessa questão, né,